Paz do Senhor, crianças, que Deus nos abençoe nesta aula que vamos iniciar. Hoje é a 9ª lição, então nós vamos orar, agradecer a Deus por tudo que Ele fez esta semana e vamos começar a dar início à nossa aula da EBD. Senhor nosso Deus, nós te adoramos. Estamos aqui, Senhor, para aprender a Tua Palavra. Senhor, fica conosco durante esta aula. Ensina-nos, abre a nossa mente para que aprendamos da Tua Palavra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Crianças, hoje nós vamos ver um assunto bem interessante. Vamos para o título da lição, onde nós vamos ver que diz assim: felizes os que trabalham pela paz. Felizes os que trabalham pela paz. Que coisa boa, né, criança? Trabalhar pela paz. Muitas vezes nós estamos até com alguns problemas, algumas guerras travadas assim no nosso interior, no nosso coraçãozinho, mas a Bíblia nos diz, neste título da lição, felizes os que trabalham pela paz. Tá bom, crianças? Vamos repetir bem rapidinho. Felizes os que trabalham pela paz. Agora nós vamos para a memória em ação, tá? Vamos memorizar, vamos aprender para que não saia do nosso coraçãozinho o que o Senhor tem para nos ensinar hoje. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la. Está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11, a parte B, quer dizer, a última partezinha do versículo. Vamos repetir? Procure a paz e faça tudo para alcançá-la. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11, a parte B. Crianças, é muito importante essa aula de hoje, porque nós vamos tentar mesmo encontrar a paz, tá bom? Vamos para a nossa história, para que nós possamos entender que paz é essa. Crianças, a nossa história, ela fala sobre algo que Paulo escreveu. Paulo, ele era um grande pregador do Evangelho, não é? Ele era um homem que perseguia o povo de Deus, mas depois ele passou a ser aquele homem que defendia o Evangelho. Então Paulo, ele escreveu a carta a uns irmãos que estavam numa cidade chamada Filipo. Então, quem morava lá em Filipo eram os filipenses. É por isso que na Bíblia está a carta aos filipenses. Tá bom, crianças? Então, quando Paulo, um dia, ele soube de algumas notícias e ele escreveu uma carta aos irmãos que estavam ali naquela cidade, naquela congregação. E ali, naquela carta, ele ensinava como os irmãos poderiam crescer espiritualmente. E ele dava algumas informações, ele dava algumas diretrizes. Mas ele soube que duas irmãs, não eram irmãs, filho do pai e da mãe, elas eram irmãs na comunhão em Cristo. Elas discutiram e elas eram grandes ajudadoras de Paulo. Elas se reuniam ali quando Paulo ia ensinar ou quando os irmãos se reuniam para falar das coisas de Deus, né? E essas duas irmãs,
Uma se chamava Evódia, nome difícil, né? Nome interessante, Evódia. E a outra chamava-se Sintique. E elas duas ajudavam muito o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando estava em Filipos, elas ajudavam a dividir as coisas que chegavam na igreja para ser dividida entre os irmãos, e elas ajudavam também a Paulo a pregar o evangelho. E Paulo soube que elas duas tinham se desentendido por alguma coisa. Como nós também, né? Muitas vezes a gente se desentende com uma pessoa que é tão amiga nossa, às vezes por causa de uma palavra dita numa hora que não era boa, né? Às vezes por uma coisa que aquela pessoa conseguiu e não repartiu conosco, né? Tudo isso muitas vezes nos entristece. E elas duas discutiram. A Bíblia não diz por quê, mas elas discutiram por algum motivo. E Paulo soube. E Paulo ficou muito preocupado. Então Paulo, quando escreveu a carta aos Filipenses, ele foi e mandou para Evódia e para Sintique, dizendo assim: eu rogo, quer dizer, eu imploro, eu peço a vocês que vocês voltem a ser como antes, que vocês voltem a ter aquela comunhão que vocês tinham com o Senhor. E crianças, e sabe o que aconteceu? Elas fizeram as pazes, viu? Elas duas obedeceram a palavra que entrou no coração delas, e elas duas viram, reconheceram que estavam erradas e fizeram as pazes. E foram novamente servir ao Senhor, porque a gente não pode, Deus não aceita o nosso louvor, a nossa adoração, quando nós estamos brigados com um irmão nosso. Nós temos que ter comunhão. A palavra de Deus diz que nós temos que ter comunhão uns com os outros. A Bíblia diz lá em Salmos: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vivam um ajudando o outro. Viu, crianças? Porque o profeta Isaías, muito antes de Jesus nascer, ele profetizou que Jesus iria nascer, e ele tinha algumas qualidades. Ele era conselheiro, ele era pai da eternidade, né? E ele era também príncipe da paz. Então nós que servimos a Jesus, nós temos que fazer com que entre os irmãos, entre os amiguinhos, né, tenha um paz com o outro. Não é porque um amiguinho seu está discutindo ou está fazendo alguma coisa errada que você vai deixar. Não, você fala com ele de uma maneira bem delicada, mostrando a ele que ele está errado, e assim você está promovendo a paz. E aquele que promove a paz são chamados filhos de Deus. Viu como é importante? Então a paz tem que reinar onde nós estamos. Temos que fazer o possível, o que está ao nosso alcance, para que não tenha confusão, para que não tenha briga, não tenha palavrão, não tenha aquela fofoca de fulaninho disse isso, mas fulaninho disse isso. Não, Deus não se agrada, tá? Então o que nós temos que fazer? Promover a paz.
Viu, crianças? E é essa a história de hoje, de Evódia, de Sintique, né? Onde elas fizeram as pazes por causa de uma palavra de paz que o apóstolo Paulo enviou para elas, tá bom? Então que o Deus de paz, o príncipe da paz, que é Jesus Cristo, possa colocar em sua mente que você é filho de Deus e você precisa promover a paz. Agora nós vamos ver as atividades. Vamos fazer algumas atividades bem legais que estão na lição, tá bom? Vamos responder agora para que vocês entendam melhor, para ver se a gente entendeu o que foi ensinado, tá bom? Resolva a cruzadinha. Primeiro é uma cruzadinha. Resolva a cruzadinha. Aquele que escreveu no A, tem assim, aquele que escreveu a carta aos Filipenses. Quem foi que escreveu a carta aos Filipenses? Vocês vão colocar lá, tem 5 bolinhas na letra A. Então, quem foi que escreveu a carta aos Filipenses? Foi o apóstolo quem? Paulo, tá? Aí vocês vão lá na letrinha A e coloca P-A-U-L-O, Paulo, tá bom? Eita, AB, olha, tudo vocês viram hoje na lição. AB diz assim, amiga que parou de falar com Evódia. Quem foi a amiga que parou de falar com a Evódia? Foi a Sintique, né? Aí vocês vão lá e coloca, tá bom? Vai colocando em cada bolinha é uma letra. Para sermos reconhecidos como filhos de Deus, devemos trabalhar pela... Cadê a letra C? Tem 3 bolinhas. O que será que é escrito lá? É a paz. Muito bem, crianças. Eu vi agora que vocês prestaram atenção. A letra D. A letra D diz assim: Paulo pede que elas voltem a se falar e retomem a letra D, o que será que elas tinham que retomar? Era tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolinhas. Qual é a palavra que cabe ali? Amizade. Muito bem para quem acertou. A letra E diz assim: devemos viver unidos no pontinhos de Deus. Então é para viver unidos em quê? A letra E tem 4 letrinhas, quer dizer que é no amor de Deus, tá bom? Nunca devemos provocar o quê? Tem lá na letra F, tem 5 letrinhas. Uma confusão não é. Então é uma briga. A letra G, que é a última letrinha da cruzadinha, diz assim: mesmo que alguém nos aborreça, devemos fazer a letra G tem 5 letrinhas, mesmo que alguém nos aborreça, devemos fazer as pontinhos. Qual é a palavrinha? Muito bem! As pazes. Viu como é legal? Então a cruzadinha foi resolvida, né? Agora vamos para a segunda atividade. Na segunda atividade diz assim: circule a resposta correta. A letra A. O que foi que Paulo fez ao saber que as irmãs Evódia e Sintique brigaram? O que foi que Paulo fez quando soube que elas duas brigaram?
Ele foi até lá, a cidade onde elas moravam, que era Filipos, ou ele escreveu uma carta? Ele escreveu uma carta. Ponto para quem acertou. Letra B. O que Paulo pediu que elas fizessem? Que fizessem as pazes ou que elas procurassem outra igreja? Saíssem da igreja que elas estavam? Muito bem, quem disse que foi, fizessem as pazes. A letra C. Como devemos viver na igreja do Senhor? Unidos em amor ou aborrecidos com os irmãos? Aborrecido com os irmãos, né? Não, é unidos em amor. A letra D diz assim: como filho de Deus, o que devemos fazer quando alguém nos aborrece? Deixar de falar com o irmão ou fazer as pazes? Claro que é fazer as pazes. A gente viu na lição de hoje que nós devemos fazer as pazes, tá? E a Bíblia também diz assim, que se você tem alguma coisa contra o seu irmão, se o seu irmão fez algo contra você, viu? É assim, se alguém fez alguma coisa contra você, é ele que tem que vir até você e pedir perdão? A Bíblia diz que não, é você que está aborrecido, é quem tem que ir até esse irmão e pedir perdão e fazer as pazes e abraçar e seguir no amor de Deus. Tá bom? Então agora nós vamos para a terceira atividade, atividade número 3. Nós vamos completar um versículo. O versículo está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 17 a 18, que diz assim: não... Aí vocês vão botar nesse tracinho: paguem a ninguém o mal com o mal, mas procurem agir de tal maneira que vocês, nesse outro tracinho, no terceiro tracinho, que vocês recebam a aprovação dos outros. Aí, ponto, no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas, tá bom? Então, o versículo que está lá em Romanos 12, capítulo 12, versículo 17 e 18, é este versículo que nós terminamos de dizer, tá bom? Então vocês preenchem as lacunazinhas, os tracinhos que estão sem nada escrito e vai completar o versículo. E assim está feita a nossa atividade. Uma atividade muito boa de fazer, porque vocês entenderam a história que vocês escutaram. Tá bom, crianças? E agora nós vamos orar pelos nossos missionários. Aquele momento onde nós precisamos orar pelos nossos missionários, porque eles precisam, nós precisamos e eles também precisam. Então, na hora da oração, nós não podemos pedir só por nós. Nós temos que agradecer, nós temos que adorar o Senhor, nós temos que orar pelos outros que precisam, com misericórdia, né? Com aquele amor, como se a gente também estivesse precisando. Então, a gente coloca o nosso próximo. E a família que nós vamos orar, eles estão lá na Bulgária, que é um país muito distante daqui, né? É a família Krivonosov. É uma família onde tem um missionário, a sua esposa e 2 filhos.
Então nós vamos orar por eles para que o Senhor dê a eles assim uma semana abençoada. Vocês sabem que a oração de hoje não é só hoje, é durante toda a semana, tá bom? Vocês, se não souberem dizer o nome da família, vocês dizem: Senhor, abençoa aqueles missionários que estão lá na Bulgária. E o Senhor sabe por quem você está orando. O Espírito Santo, ele vai saber, tá bom? Vamos orar por eles? Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, Senhor, te apresentando esta família. Senhor, age por eles. Faz aquilo que nós não podemos fazer, faz aquilo que nós não sabemos o que eles estão precisando. Mas o Espírito Santo sabe o coração de cada um, ele conhece e sabe a necessidade. Senhor, se for saúde, Senhor, cura. Se for financeiro, Senhor, manda a provisão. Senhor, e não deixa que nada falte. Nós te agradecemos, sabendo que tu vais fazer o melhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Né, crianças? E vamos orar durante esta semana por este missionário, sua esposa e seus 2 filhos. Tá bom assim? Combinado. Agora vamos para a parte do louvor. Vamos cantar bem animado. O louvor de hoje é um louvor assim, ó, bem animado, animado mesmo. Até eu estou animada para que ele comece. Vai começar agora. Nada de guerras, nada de brigas ou confusões. Eu quero paz para o meu país, para o mundo inteiro. Nada de ratatata, nada de kung fu. Eu quero a paz de Jesus Cristo sob o céu azul. Bombas só de chocolate, estouro só de pipoquinhas, balas só as coloridas pra adoçar a boquinha. Eu quero paz, eu quero peace, peace, paz, shalom. Peace, peace, paz, shalom. Nada de ratatata, guerra não. Eu quero peace, peace, paz, shalom. Peace, peace, paz, shalom. Deus põe o melzinho do amor em cada coração. Senhor Jesus, derrama a tua paz sobre as nações. Nada de ratatata, nada de kung fu. Eu quero a paz de Jesus Cristo sob o céu azul. Bomba só de chocolate, estouro só de pipoca.